A ocupação de uma área comum por mais de 30 anos por condômino pode gerar uso capião? Essa pergunta acabou de ser respondida pela Justiça Capixaba. O caso envolvia uma unidade localizada no térreo de um condomínio. A moradora utilizava há décadas uma área localizada nos fundos do prédio, como se aquele espaço integrasse o seu apartamento. E não era simplesmente uma pessoa que colocou umas poltronas e algumas plantinhas, não. A área foi fechada com grades e telas, foi construída inclusive uma piscina, e aquela ocupação passou a impedir inclusive o acesso necessário para a manutenção da fachada. O condomínio, depois de 2 décadas, notificou a moradora, deliberou em assembleia sobre a situação e, mesmo assim, a ocupação continuou. E aí vem a pergunta que eu acho que interessa muito a quem administra condomínio. O fato de uma pessoa ocupar uma área comum durante tantos anos pode fazer com que ela adquira algum direito sobre essa área? Neste caso, a justiça disse que não, mas é importante entender o porquê. A matrícula da unidade, ela não descrevia nenhum quintal, nenhum terraço ou área externa de uso privativo, e as plantas aprovadas pela prefeitura indicavam aquela área como espaço de recreação e trânsito comum. Ou seja, antes de discutir há quanto tempo aquela pessoa ocupava o espaço, foi preciso definir o que aquela área era juridicamente. E uma vez reconhecido que se tratava de uma área comum, a utilização exclusiva por um condômino não transformou aquele espaço em uma extensão da sua propriedade. A sentença ainda fez uma consideração muito importante: a tolerância do condomínio durante determinado período não consolida um direito adquirido sobre a área comum. O juiz tratou essa tolerância como uma situação precária, que pode ser revogada a qualquer momento. E aqui tem um detalhe processual que eu acho bastante interessante. Quando essa ação começou, a justiça ela não concedeu imediatamente a reintegração de posse pleiteada pelo condomínio. E por quê? Porque não era uma ocupação recente, lembra? Mais de 2 décadas. O próprio processo reconheceu que tratava-se de uma posse velha, ou seja, uma situação que já perdurava há muito tempo. E em uma ação de reintegração de posse, isso faz muita diferença. Nas ações propostas dentro de 1 ano e 1 dia de esbulho, existe um procedimento possessório específico. Quando esse período já passou, a ação segue um outro rito, que precisa de preencher outros requisitos. E foi exatamente isso que aconteceu ali. Naquele primeiro momento, o juiz entendeu que, embora houvesse elementos indicando a probabilidade do direito do condomínio, não estava demonstrado o perigo de dano necessário para a reintegração liminar. Afinal, o condomínio já estava tolerando aquela ocupação há muito tempo, mas isso também não significa que aquilo validou, que aquilo a tornou legítimo. Então, o juiz analisou toda a documentação e, no final, em sentença, reconheceu a natureza comum da área e que a ocupação era, na verdade, um esbulho possessório. O resultado foi a reintegração definitiva do condomínio na posse da área e a moradora foi condenada a desocupar o espaço, retirar as grades, as telas, a piscina e as demais estruturas instaladas ali e restituir a área ao estado anterior. E ainda foi fixada uma multa diária de R$ 500 por dia, limitada a um teto. Então, qual que é a grande lição dessa decisão? A área comum não deixa de ser área comum porque um condômino passou a utilizá-la exclusivamente, mesmo que durante anos. E eu acrescentaria uma segunda: a tolerância do condomínio não deve ser confundida com alguma espécie de autorização definitiva. Mas isso também não significa que o síndico possa simplesmente esperar indefinidamente. Se existe hoje uma ocupação de área comum no seu condomínio, um fechamento, uma construção, um jardim incorporado a um apartamento, é importante documentar a situação, notificar o responsável e, se a irregularidade persistir, avaliar rapidamente a medida judicial adequada, porque assim fica mais fácil conseguir uma liminar de desocupação imediata. E se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto relacionado às questões de posse dentro do condomínio, no meu livro Instituto da Posse no âmbito do condomínio edilício, a gente trata justamente sobre essa e outras questões. Eu vou deixar o link aqui embaixo.